cidade. Falando de trânsito com Bruno Sobral. Agora toda segunda-feira às 17 horas no programa de Olho na Cidade da Sociedade News FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 999 73 33 34. E vamos que vamos, chegou a hora do nosso quadro Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Vamos hoje falar sobre pontuação e suspensão da CNH. Desde 12 de abril de 2021, as novas leis do Código Brasileiro de Trânsito entraram em vigor e a Carteira Nacional de Habilitação passou a ter limite de 40 pontos. É sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Muito boa tarde, Bruno Sobral. Boa tarde, ilustre Jorge Bianchi, Rafael Marques e os demais operadores. Rafael, só me confirma aí. O som aí, quem está nos acompanhando aí ouve bem? Vamos só ajustar. Aperta ali, por favor, Rafael, embaixo. Olha esse tem. Aos ouvintes que estão nos acompanhando aí, eu peço só ter um pouquinho de paciência aqui, só para a gente ajustar ao vivo, né, Jorge? Aqui ao vivo faz parte. Ótimo, pronto. Jaciene falou aqui, ótimo. A doutora Maeli Palmeira também informou, ótimo. Então, vamos que lá. Vamos que vamos. Perfeito? Vamos direto ao ponto. Bom, boa tarde, enorme satisfação a todos os que estão nos acompanhando pelas ondas do rádio, pelo programa De Olho na Cidade, Sociedade News FM, pelos nossos seguidores que estão aí acompanhando, saudar a todos, desejar realmente um final de tarde de muita paz e bênção para todos nós. Exatamente, Jorge. Quanto à questão da alteração da pontuação, o que infelizmente, para variar, o cidadão não está sabendo é o seguinte: houve alteração da pontuação, que anteriormente era 20, porém o que ocorreu? Passou a ser 40 pontos de forma relativa. Por qual razão? Vamos lá, vamos explicar de forma bem didática, como já é praxe aqui no programa, para que todos que estejam a nos acompanhar possam realmente aprender, ter uma lição de... Então, voltou a ser a pontuação de 20 pontos, por qual razão? Vamos lá. 40 pontos apenas e tão somente para aquele condutor que não incorrer em nenhuma infração de natureza gravíssima. O que são infrações de natureza gravíssima, Jorge Bianchi e demais? São aquelas infrações que têm um total de 7 pontos. Por exemplo, conduzir veículo segurando ou manuseando o telefone celular, avançar o semáforo, conduzir o veículo que não esteja devidamente emplacado, trafegar pela contramão, dentre outras infrações de natureza gravíssima. Então, existindo infração de natureza gravíssima, esse condutor, ele não precisa alcançar os 40 pontos, pois se ele cometer apenas e tão somente uma infração desta, em vez de ter direito, por assim dizer, a 40 pontos, eu vou usar essa linguagem simples para me fazer entender. Então, em vez de ter direito a 40 pontos, ele passa a ter direito, Jorge, apenas e tão somente a 30 pontos. Se porventura ele incorrer em 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, ele passa a ter apenas e tão somente os 20 pontos de sempre, como sendo o fator necessário para instalação de um processo de suspensão de direito de dirigir. Então, cuidado com a pegadinha, e aqui eu vou ser bem claro a quem nos acompanha, por qual razão. Por exemplo, em Feira de Santana, existe o vídeo monitoramento. Aquele condutor desinformado que entender que a pontuação aumentou para 40, ele vai incorrer em diversas infrações de natureza gravíssima, vai ter a habilitação suspensa de forma muito mais fácil do que anteriormente era, porque, de fato, a alteração para 40 pontos, repito,
apenas e tão somente no caso do condutor que não incorrer em infração de natureza gravíssima. Incorrendo, ele não faz jus a essa mudança. Ok, falando hoje sobre suspensão da CNH e essa pontuação, ela pode... Qual é o tempo, né, para que o motorista alcance e seja punido, tenha a sua CNH suspensa? Vamos Sobral. Maravilha, Jorge Bank. Vamos lá, vamos esclarecer, né? No falando de trânsito. Olha só, muito se propala a ideia de que em um ano zero. E nessa linha de que em um ano zero, transmite-se a falsa ideia de que, de fato, você completando um ano zerou. Inclusive, vale ressaltar, muitos condutores até entendem que é como se fosse ano, acabou o ano. Eu até brinco, olha, não acabou o ano como se fosse pular as 7 ondas. Pulou as 7 ondas e a pontuação ficou para trás. Não é bem por aí. As infrações que forem cometidas no mês de novembro, por exemplo, elas só serão desconsideradas, ou seja, zeradas na linguagem comum, em novembro do próximo ano. Então, o cometimento destas infrações se transforma em multas, que se transformam em pontos estes que só serão desconsiderados após o período de 12 meses, desde que o conjunto das demais infrações ou multas cometidas neste período, somadas, não totalizem 40 pontos, se não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima, ou 30 ou 20 pontos, se porventura tiver uma ou mais infração de natureza gravíssima. Valendo ressaltar, ilustre Jorge Bianchi, aos ouvintes do trecho, os motoristas profissionais que nos acompanham, a quem eu gostaria de estender aqui a nossa saudação, motoristas profissionais que possuam atividade remunerada em seus respectivos documentos de habilitação, a contagem para esse público é de forma direta, 40 pontos. Ou seja, não importando a natureza das infrações. Pode ser infrações de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Se porventura se tratar de motorista profissional, ou seja, aquele que tem a inscrição EAR em sua CNH, ele só vai ter um processo de suspensão do direito de dirigir se porventura ele alcançar os 40 pontos. Valendo ainda mais uma ressalva para os profissionais. Existe uma previsão legal que permite que esses profissionais, quando alcançarem 39 pontos, ou seja, estiverem próximo de terem um processo de suspensão de direito de dirigir, eles participarem do chamado curso preventivo de reciclagem. Ou seja, é um curso preventivo que, inclusive, dependendo do estado, pode ser online e ele não vai ter a suspensão de direito de dirigir. Então, motoristas profissionais, como é o caso do nosso ilustre Juliano Constantini, que está nos acompanhar direto da capital Salvador, Bahia, então a pontuação para ele efetivamente não surte efeito por conta que tem essa benesse que vem a ser o curso preventivo de reciclagem. Então é dessa forma que se dá o cômputo e o prazo da pontuação. Vamos adiante, Jorge. Temos perguntas aqui. Vê se o senhor consegue identificar essa pergunta, doutor. Vamos lá. Pronto, bacana. Jefferson da Gabriela. Não, Jefferson. Não segue, como eu pontuei. Quem é motorista profissional, inscrição EAR, não precisa seguir essa regra absoluta dos 40 pontos. Ou seja, os 40 pontos para quem é motorista profissional não necessariamente vai ocasionar o curso de reciclagem, ou seja, a suspensão da CNH, porque ele pode fazer um curso preventivo. Inclusive, se faz de extrema valia, Jorge Bianchi, nós aqui, por meio da sociedade civil e pelo órgão de imprensa, pressionar para que o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, o quanto antes já possa se posicionar e disponibilizar a plataforma plausível para a participação do curso preventivo de reciclagem. Aproveitando o ensejo aí, mandando um forte abraço a todos que estão a nos acompanhar, o agente de trânsito Ibrahim, o colega Danilo Lemos, saudações a todos que nos acompanham não só na cidade de Feira de Santana, como bem nas demais cidades e até mesmo outros estados
desse nosso enorme país. Está chegando aí mais uma pergunta pelo WhatsApp. Você que nos acompanha pode interagir no WhatsApp 98297070. 98297070. Pode também fazer sua pergunta aí pelo Instagram do nosso convidado Bruno Sobral. Qual é o endereço aí no Instagram, Bruno? Vamos lá, para os ouvintes que estão a nos acompanhar, faça como a ilustre Rê, que direto do Rio de Janeiro, direto da Grande Rio, está nos acompanhando. Chega longe, como eu falei, chega longe. ADV Bruno Sobral. ADV Bruno Sobral. Vai lá no Instagram, segue, acompanha, vamos falar de trânsito, vamos interagir ao máximo. A sociedade precisa e os órgãos de trânsito, infelizmente, não fazem esse papel de conscientizar, de educar, e nós precisamos realmente ocupar esse espaço. Precisamos falar de trânsito da forma devida. Então, para o seguidor aí, Paixão Constância, que ele perguntou, exatamente, os pontos, e se não alcançarem o total de 40, 30 ou 20, ilustre, eles não são zerados. Eles não são zerados. Por qual razão? Eu desconsidero apenas e tão somente aquela primeira multa que completou 12 meses, e aí eu parto para a próxima e lanço novamente o cômputo de 12 meses. Me permita, Jorge, aclarar essa situação de forma mais didática possível para esclarecer. Olha só, o conjunto de infrações do período de 12 meses, ele não é considerado como um todo, mas sim de infração em infração. O que quero dizer? Uma infração que foi ocorrida em fevereiro, outra em abril, outra em junho, quando essa de fevereiro completar 12 meses, apenas e tão somente ela é que será desconsiderada. A de abril e junho permanece ativa e permanece o cômputo durante 12 meses. Eu espero ter esclarecido, ok? E aí, para Miros Bach, que também nos acompanha, obrigado, Miros. Saudações, ter vocês acompanhando aqui. E Ibrahim, que está aí colocando essa questão. Ibrahim, você sabe que esse humilde especialista que vos fala, acima de tudo, ele é especialista, ele não tem coloração partidária. E para ser gestor, precisa ser gestor realmente para agir, para fazer acontecer. Para simplesmente ser um capacho, não foi, não era e nunca será o meu papel. Enquanto especialista, com certeza seria uma enorme satisfação poder ajudar a sociedade como estamos fazendo aqui, mas não é o caso. Vamos lá para a próxima pergunta. O ouvinte interagindo aí com o 98297070. Eu queria saber se esses 50 pontos, 40 pontos, vale para o público geral, ou só é para a população até 50 anos. Eu quero saber se é para essa população ou é para todos, né? Compreendi. Compreendi, beleza. Tem o nome do ouvinte? Vamos lá. Olha só. Edivaldo Nunes, obrigado aí pela interação. Edivaldo, não, olha só. A pontuação vale para todos, independentemente do fator idade. O caráter etário só altera na perspectiva de validade da CNH. Então, nós agora, atualmente, temos os 3 períodos, por assim dizer, né, de validade da CNH, que é até 50 anos, período de 10 anos de CNH. Após isso, vem um período de 5 e de 3. Então, esse fator etário só impacta na validade da CNH sem ter que ver com a questão de pontuação. Outra pergunta aqui. O ouvinte pede para o senhor falar sobre as multas e pontuações para quem usam películas impróprias nos para-brisas. Beleza, vamos lá. O uso de película, seja, inclusive, se puder citar o nome, Jorge Bianchi, quem está aí a indagar, olha só, inclusive aclarar que não somente a película fumê, Jefferson da Gabriela, vamos lá, Jefferson da Gabriela, olha só, não apenas e tão somente o uso da película 100% fumê, aquela que não deixa transparecer nada do interior do veículo. Também película refletiva ou espelhada, bem como a película, mesmo que esteja na porcentagem legal, se ela não vier com o selo inserido da mesma,
aquele selo que diz qual a porcentagem de transparência dela. Mesmo se ela tiver regular no que diz respeito aos limites, mesmo assim, cabe ainda a aplicação da penalidade de multa. É uma multa grave, 5 pontos que vai pontuar não o condutor, mas o proprietário do veículo. É o proprietário do veículo que responde por esta penalidade no valor de 195 e 5 pontos na CNH. Inclusive, esse veículo ele não vai ser recolhido ao pátio por conta de uma alteração legal que teve com a Lei 14.071 de 2020, cuja qual entrou em vigor em abril de 2021, que ela permite que, nos casos em que ocorra infração de trânsito e que esta infração não comprometa para a segurança do trânsito, poderá o agente autorizar a liberação do veículo para posterior regularização e apresentação do veículo. Isso é dizer que fui abordado numa blitz e estou utilizando película. Meu veículo vai ser preso, como comumente se diz? Não. O veículo vai ser autuado, você vai ter um prazo para apresentar o veículo devidamente regularizado e com esse cumprimento dessa determinação, não há que se falar em nenhuma outra consequência. Se porventura não for cumprida, aí há sim que se falar na restrição administrativa, ou seja, o que vai obrigar o cidadão proprietário do veículo a corrigir a falha e apresentar o veículo a posteriori. Duas perguntas aqui. Pergunta: se tirar a película na hora da abordagem, a multa ainda é aplicada? E uma outra pergunta aqui agora do Luiz Cláudio Miranda, de Santo Antônio de Jesus. Ele diz: sou motorista profissional. Quando sou multado na rodovia porque o veículo está em estado ruim de conservação, para-brisa trincado, pneus carecas, etc., essa pontuação vem para a minha CNH ou para a empresa que não assumir? Vamos lá, bacana. A primeira, quanto à questão da película, olha só. A correção da irregularidade não afasta a aplicação da penalidade. Trocando em miúdas. Uma vez flagrado o cometimento da infração, o veículo é autuado, pode o agente ali solicitar a retirada no momento ou não. Em regra, não é possível a retirada. Alguns solicitam que seja pelo menos danificada a película para forçar o condutor proprietário a retirar a posteriori, o que particularmente eu entendo como desnecessário e, grosso modo, um abuso de autoridade, a considerar que a lei autoriza a postergação da irregularidade, como eu expliquei anteriormente. Ou seja, se houve autuação, para todos os efeitos, aquele proprietário ali será punido, razão pela qual não guarda lógica nenhuma o agente obrigar que o cidadão ali com a própria unha, num sol quente e tal, danifique ou queira tirar a película. Desnecessário e, grosso modo, configura assim abuso de autoridade. Então, uma vez flagrado, vai ser autuado e a película deverá ser tirada, ok? Mas não no momento, mas a autuação ela vai persistir. Vamos lá, a segunda indagação. Sou motorista, estou conduzindo o veículo da empresa, o veículo está em mau estado de conservação. Quem é o responsável? Luiz Miranda, salvo engano, né? Ilustre Luiz Miranda, obrigado aí. É a nossa satisfação poder estar acompanhando, né, os colegas do trecho, uma admiração enorme enquanto profissional do trânsito, interagir com todos. Luiz Miranda, olha só, esse tipo de autuação, para-brisa trincado, pneu careca e outros defeitos num veículo penalizam apenas e tão somente o proprietário do veículo. As condições do veículo, inclusive o emplacamento do veículo, é de responsabilidade do proprietário. O condutor apenas e tão somente responde pelas infrações de condução, ou seja, ultrapassagem, semáforo, contramão, conversão proibida, falar o celular, não usar cinto, dentre outras. Mas infrações, multas vinculadas às condições do veículo são de responsabilidade do proprietário do veículo. 9829-7070, mais uma pergunta, é isso, produção? Vamos ouvi-la. Fazer um apelo para que ele possa mandar por carros que é para a borda da cidade, tudo aí sem sinalização. Faz esse apelo aí para ver se ele pode contribuir para a sociedade, fazendo esse trabalho que é dele também, né?
setor dele. Tá bom? Um forte abraço, bom Natal, um ano novo, muita paz para todos. Não, tranquilidade. Qual o nome do ouvinte? Dermeval. Aproveitar aí, Edvaldo Merencio, também um agente da Autoridade de Trânsito, a nos acompanhar. Forte abraço, e Lúcio Edvaldo Merencio. Olha só, Dermeval, enquanto especialista em trânsito, não superintendente, viu? Deus me livre desse encargo nesse contexto espúrio e lamacento que está aí. Olha só, enquanto especialista de trânsito, eu digo o seguinte, é muito bom, eu fico feliz quando o cidadão ele consegue, mesmo diante do desconhecimento técnico, perceber que tem algo errado. E diversos quebra-molas, não são nem redutores de velocidade, quebra-molas existentes na cidade, sem sinalização alguma, demonstram cabalmente a irresponsabilidade, a incompetência e o distrato público para com a segurança do trânsito. Feira de Santana, lamentavelmente, exponencia isso dia a dia, e não só na questão dos redutores, são sinalizações ineficientes como um todo. Por exemplo, ali embaixo do viaduto da Nó de Cerqueira, para você pegar o anel contorno, tem uma faixa que o pessoal chama de faixa zebrada, que ela está ali, e para você pegar o anel contorno à direita, você tem que passar sobre a mesma. Só que passar sobre aquela faixa é uma infração de natureza gravíssima. Incompetente superintendente municipal de trânsito, que só tem uma CNH, se é que tem, se é que ela não já está vencida, veja só, como se permite entender e conceber a ideia de um cidadão ser autuado na via ao lado porque passou por cima de uma faixa zebrada e na via contígua a esta, todos os condutores são obrigados a passar por cima da faixa zebrada. Será que essa sua câmera de vídeo monitoramento, ela não gira, não? Ela só filma um lado? Ela só registra os condutores que cometem a infração do outro lado? Ou a infração cometida do lado de cá, que seria de competência da Superintendência Municipal de Trânsito, não existe, é feito vista grossa. Então, Dermeval, muitíssimo grato. A sua colocação enquanto cidadão foi bastante pertinente e serve para aclarar a irresponsabilidade e a inconsequência latente e patente ocasionada pelo pseudo-gestor de trânsito do município de Feira de Santana. E vamos fechar com a última pergunta dos ouvintes, 98297070, a última pergunta do quadro de hoje. Boa tarde aí, Bianca. Eu tenho uma dúvida aí. Eu fui parado uma vez, uma carteira provisória, e o lacre da moto estava num lugar, só que estava rompido. Aí eu conversei com o policial disse que não ia multar a moto. E aí a moto foi presa. Aí isso não ia ter nada. Quando foi agora que eu fui renovar a habilitação foi cassada. O meu nome é Edinaldo. Edinaldo, cordiais saudações. O seu exemplo, infelizmente, muitos acham que eu fico feliz, muito pelo contrário. Eu me sinto constrangido em sempre ter que pontuar essas falhas, que assim, não sou eu só sou a voz, não culpe o mensageiro pela mensagem. Não culpe o mensageiro pela mensagem. Diversos policiais militares sabem que essa prática é corriqueira. Então, vai autuar o cidadão, vai multar o cidadão, informa o cidadão. Concede ao cidadão o direito dele poder se defender, dele poder evitar um mal maior. Então, assim, informa ao cidadão que não vai autuar, conduz o veículo para o pátio, se conduziu para o pátio, tem um motivo, e o motivo é o quê? A multa. Aí o cidadão leigo acredita que não vai ser autuado, que não vai ser multado, e depois tem uma consequência dessa tão gravosa, que é perder o seu documento de habilitação. Apenas e tão somente, pasmem, porque a placa se encontrava sem um lacre. E aí eu digo, por que pasmem? E por que apenas e tão somente? A placa Mercosul agora não exige lacre. A própria legislação de trânsito diz que se a placa tiver com o lacre rompido, não precisa conduzir o veículo para o pátio. O veículo pode ser liberado e o cidadão regularizar depois de apresentar o veículo. Então, assim, descumpre a lei, prejudica o cidadão, prejudica a sociedade e reiteradamente incorre em abuso de autoridade. Um descrédito, um desmérito para a instituição
tão desnecessário quanto inoportuno, lamentavelmente. Vamos à última pergunta do nosso quadro, falando de trânsito com Bruno Sobral. Prefiro não me identificar. Esse mesmo agente público que multa o condutor ou o proprietário do veículo numa via pública, ele vendo os buracos, as rachaduras, lombadas irregulares e coisas parecidas, ele também não pode informar o mesmo órgão que ele serve para multar os condutores e os proprietários dos veículos, que aquela via também está irregular, e fazer uma coisa administrativa contra o órgão que ele serve, fica só de um lado e do outro lado não tem a contrapartida. Ilustre, compreendi perfeitamente a sua colocação, só lamento você não ter identificado e poderia se identificar. Aqui o ouvinte, o seguidor que nos acompanha, ele só levanta a bola. A raquetada quem dá sou eu e assumo as consequências, sem problema nenhum. É um lema que eu tenho, o pau que dá antigo dá em Francisco. Vamos lá. Nesse caso, eu tenho que dar a César o que é de César. Por qual razão? A bem da verdade, a esmagadora maioria dos agentes públicos da autoridade de trânsito cumpre fielmente com o dever, inclusive relatando ao órgão de trânsito esses desmantelos, essas mazelas. Porém, o que acontece? O intuito, meu querido, é arrecadar. O intuito não é promover segurança no trânsito. Só para se ter ideia, o incompetente, o incapacitado superintendente municipal de trânsito, ano passado, pasme, ele falou perante o órgão de imprensa que no município de Feira de Santana não tinha tido nenhum acidente fatal. Pasmem, eu relaciono todos os acidentes fatais que acontecem no município. Então, o agente público da autoridade de trânsito, ele faz. Inclusive, muitos deles, não raro, pegam uma pá para jogar areia numa via que está com óleo. Não raro, pegam algum entulho, alguma coisa para jogar no buraco e volta e meia está causando acidente, não raro pneus estourados. Então, assim, na verdade, eles fazem. O que ocorre, lamentavelmente, é que o órgão de trânsito não tem compromisso nenhum com a segurança de trânsito. E eu vou além, vou dar um exemplo aqui. A ocorrência online é uma clara demonstração disso. Um órgão de trânsito comprometido, o órgão municipal de trânsito comprometido com a segurança do trânsito no seu município e com a redução do número de sinistros, ele tinha que fazer questão de sempre que ocorresse um sinistro de trânsito, um preposto do órgão ir lá para buscar identificar o que causou ou o que colaborou para a ocorrência daquele sinistro e de que forma o órgão poderia intervir para que outras situações análogas não viessem a ocorrer. Mas o que é que acontece? Nada. Apenas então somente vários cidadãos registrando ocorrência de trânsito no mesmo local, não raro por conta de um mesmo fator, e o órgão de trânsito nada faz, finge não ver. Ou seja, indústria das multas. Só serve para multar. Inclusive, ainda multa muito mal. Bruno Sobral, até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Eu que agradeço, ilustre Jorge Bianchi, e os demais ouvintes, agradeço. É um prazer, conforme eu digo, sempre estar aclarando, falando de trânsito, dando voz à sociedade, um contraponto de um especialista. Então, peço que continue a nos acompanhar, realmente vamos interagir. A ideia é fazer sempre dessa forma, a sociedade interagindo, tendo um espaço para a gente poder falar de trânsito. Então, acompanhe todas as segundas-feiras, às 17 horas, no De Olho na Cidade, ok? O quadro Falando de Trânsito com Bruno Sobral. E nos acompanhe também nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, ADV Bruno Sobral. ADV Bruno Sobral. Alguma dúvida, esclarecimento que porventura não deu tempo abordar aqui no ar, basta enviar o WhatsApp, com toda a satisfação eu respondo a todos pelo seguinte número, 759-9973-3334. 759-9973-3334. Enorme satisfação, forte abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado aí ao pessoal que está acompanhando aqui nas redes sociais do Instagram, não é, com ADV Bruno Sobral. Obrigado aqui, o pessoal gostando, interagindo bastante.
Agradecemos ao espaço e também a troca de conhecimento com o ilustre Bruno Sobral. Agradecimento também à Rádio Sociedade, quem fala aqui é o Paixão. Danilo Lemos, parabéns, excelente programa. Igor diz, tu és show, hein? Santos, parabéns. Landes, parabéns pelas informações. E muito mais aqui, rapaz. A Juliano Constantino, até a próxima. Ibrahim, show de informação. O Miro, de Mirosvá também, parabenizando aqui pelo quadro. Enfim, vamos que vamos, hein? Obrigado a todos e até a próxima segunda, Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Agora toda segunda-feira. Polêmico, hein?